A economia do Brasil supera expectativas e cresce 1,2% no segundo trimestre. Ministro Paulo Guedes quer prorrogar estado de emergência para garantir Auxílio Brasil de R$ 600. Petrobras anuncia nova redução de 25 centavos no preço do litro da gasolina nas refinarias. TSE determina que eleitor que não deixar celular com mesário não poderá entrar na urna de votação. Governo torna obrigatória a notificação dos casos de varíola dos macacos. Ministério da Justiça proíbe empresas de venderem cigarros eletrônicos. A Agência Nuclear da ONU considera violada a integridade da maior usina da Europa que fica na Ucrânia. E um estudo mostrou que as baleias jubartes dispensam a tecnologia da internet para se comunicar entre os mares. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A economia brasileira cresceu 1,2% no segundo trimestre do ano e chegou a 2 trilhões e 400 milhões de reais. Foi o quarto resultado positivo após uma queda de 0,3%. De acordo com os números apresentados pelo IBGE, a atividade econômica do Brasil está 3% acima da época anterior à pandemia. Os dados do Sistema de Contas Nacionais do IBGE, divulgados nesta quinta-feira, revelam que o Produto Interno Bruto do país, o PIB, aumentou 1,2% no segundo trimestre deste ano. Com isso, a soma de todas as riquezas do Brasil aumentou 2,5% no primeiro semestre de 2022. Na indústria, a alta foi de 2,2%. É o segundo resultado positivo após queda de quase 1% no quarto trimestre do ano passado. E a agropecuária, que tinha recuado em 0,9%, agora avançou 0,5%. Mas foi o setor de serviços quem mais puxou o bom resultado. Com a responsabilidade de 70% da economia do país, o segmento fechou em alta de 1,3%. O desempenho deste setor está 4,4% acima do patamar pré-pandemia. O que contribuiu bastante para o resultado final foi o consumo das famílias, que aumentou em 2,6%. A explicação é que esse consumo certamente se concentrou nas famílias de rendas mais altas, porque eles podem aumentar o consumo, mesmo reduzindo o poder aquisitivo, se pouparem menos. Então, se resolverem consumir mais, mesmo com um poder aquisitivo corrente menor, eles podem fazer isso. A taxa de investimento do PIB foi de 18,7% no segundo trimestre, um crescimento de 4,8% com relação ao trimestre anterior. Segundo o Ministério da Economia, no acumulado dos últimos 2 anos, o crescimento da economia brasileira fica atrás apenas dos Estados Unidos, quando comparado aos países do G7. Nós estamos crescendo mais que Estados Unidos, Alemanha e Inglaterra. E a nossa inflação é menor que a americana, a inglesa e da alemã. O Brasil está com crescimento chinês e com inflação alemã. O Ministério da Saúde incluiu a varíola dos macacos na lista nacional de notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. As autoridades públicas e privadas terão que comunicar os casos confirmados da doença em até 24 horas. No Brasil, o primeiro diagnóstico da varíola dos macacos foi confirmado no início de junho em São Paulo. A primeira morte associada à doença ocorreu no fim de julho, em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Segundo o boletim epidemiológico que o Ministério da Saúde divulgou, o Brasil já contabiliza 5.037 casos confirmados da doença, além de outros 5.391 suspeitas sob investigação. A maior parte dos doentes está no estado de São Paulo. Causada por um vírus, a varíola dos macacos pode ser transmitida pelo contato próximo com uma pessoa infectada cuja pele esteja lesionada. O contágio pode se dar por abraços, beijos, massagens ou relações íntimas. A doença também pode ser transmitida por secreções respiratórias e pelo contato com objetos e roupas de cama ou toalhas e ainda superfícies utilizadas pelo doente.
Um alerta para quem tem insuficiência cardíaca. A interrupção do uso de um ou mais remédios prescritos para quem tem insuficiência está por trás de 30% dos casos de piora da síndrome. Os dados foram retirados de 51 hospitais públicos e privados de 21 cidades do Brasil. Cerca de 50% dos pacientes com a síndrome de insuficiência cardíaca não recebem orientações sobre o uso correto de sua medicação. Além de tratar um perfil dos pacientes de insuficiência, que são predominantemente idosos, outro destaque do levantamento é a alta mortalidade intra-hospitalar. Segundo os responsáveis pelo levantamento, a adesão ao tratamento não pode ser considerada responsabilidade exclusiva do paciente, já que para fazer da maneira correta é necessário que ele receba instrução apropriada sobre o uso correto de medicações e que seja orientado sobre como reconhecer a piora dos sintomas da insuficiência cardíaca. A apresentação dessa informação é importante. Isso porque pouco mais de 50% dos pacientes recebem orientações sobre o uso da medicação e 44% sobre a identificação dos sintomas. No estudo, 73% dos pacientes têm mais de 75 anos e 60% eram mulheres. Segundo informações consideradas no levantamento, a insuficiência cardíaca é uma das principais causas de internação hospitalar entre os sul-americanos. No ano de 2020, conforme dados do DataSUS do Ministério da Saúde, a insuficiência cardíaca foi a causa de mais de 27 mil óbitos em todo o país. A Administração de Medicamentos e Alimentos dos Estados Unidos aprovou as versões atualizadas das vacinas contra a Covid-19 desenvolvidas pela Pfizer-BioNTech e pela Moderna. Além de fornecerem proteção contra a cepa original do vírus SARS-CoV-2, as novas versões dos imunizantes da Pfizer-BioNTech e da Moderna devem induzir respostas contra as subvariantes da Ômicron, BA4 e BA5, que são responsáveis pela maioria dos casos atuais de Covid-19. De acordo com a Administração de Medicamentos e Alimentos dos Estados Unidos, as duas linhagens devem permanecer em circulação no país entre setembro deste ano e março do ano que vem. As vacinas serão utilizadas em dose única de reforço em indivíduos que receberam a injeção anterior há pelo menos 2 meses. A vacina da Pfizer poderá ser aplicada em pessoas com 12 anos ou mais e a da Moderna apenas em quem tem mais de 18 anos. Setembro é o mês da campanha nacional de incentivo à doação de órgãos para transplante. Mas no Mato Grosso do Sul, além da captação estar menor por falta de autorização das famílias, surgiu um agravante. A Santa Casa está impossibilitada de captar e disponibilizar as doações. A Santa Casa de Campo Grande realiza transplantes de rins e córneas. Ou melhor, realizava, porque desde o começo de agosto não consegue mais fazer o procedimento. É que antes da retirada dos órgãos é preciso fazer exames de compatibilidade que ajudam inclusive a localizar as pessoas que vão receber o transplante. Mas só um laboratório no estado é credenciado para fazer os exames. E o contrato do poder público com este laboratório venceu. A solução seria realizar os exames em um laboratório de outro estado. Mas isso demanda um tempo maior de espera por parte da família do doador. A gente imagina que eu levar esse exame daqui para ser analisado em um laboratório fora e ser devolvido para cá ou para a gente levar os dados dos receptores daqui para fazer esse cruzamento de informações, aumente o tempo aí de 12 a 24 horas. E para quem está perdendo uma pessoa, ela não quer ter essa espera nesse luto, né, nesse momento de sofrimento. Então, as famílias acabam recusando a doação para não aumentar esse tempo de sofrimento deles. Eles querem o corpo daí mais rápido, para fazer as cerimônias fúnebres. Desde que o contrato com o laboratório venceu, a família de 6 doadores não quiseram esperar a realização de exames de compatibilidade em outro estado. Com isso, 23 órgãos deixaram de ser captados. 10 rins, 5 fígados, 4 pâncreas e 4 corações. Todos os pacientes que necessitam de um transplante perdem com essa situação.
mas os doentes renais crônicos são ainda mais prejudicados. Hoje nós temos perto de 150 pacientes listados em fila de transplante renal para receber um rim aqui no estado do Mato Grosso do Sul. A cada 2, 3 meses eu tenho que coletar sangue desses pacientes e reinserir eles no cadastro. Tá? Se eu perco uma dessas coletas, esses pacientes eles vão se tornar inativos em fila, ou seja, não tenho novas informações colocadas no cadastro nacional. E esses pacientes inativos por um determinado tempo, se eu não me engano acima de 1 ano, eles caem automaticamente fora da fila. Ou seja, eles já perdem totalmente a capacidade de realizar um transplante. Eles vão ter que ser reinseridos em outro momento, após a realização de todos os exames novamente e começar tudo do zero. E veja a seguir, ministro Paulo Guedes quer prorrogar estado de emergência para garantir Auxílio Brasil de R$ 600. E ainda, a Petrobras anuncia nova redução de 25 centavos no preço do litro da gasolina nas refinarias. O governo começou a preparar a inclusão de mais de 804 mil famílias no Auxílio Brasil. Com isso, o número de domicílios beneficiados este mês deve subir para mais de 21 milhões. Mesmo após o Congresso aprovar a elevação do benefício até o final do ano, o Auxílio Brasil temporário de R$ 600 é visto como abaixo do necessário pela maior parte da população, muito por conta da alta inflação vivida no país. Mas o governo busca formas de incluir novas famílias no programa social. A aprovação da proposta de emenda à Constituição, chamada de PEC das Bondades, abriu as portas para que o governo pudesse ampliar o leque de famílias atingidas pelo Auxílio Brasil. Isso significa, na prática, que a PEC facilitou a inclusão de mais 3 milhões de famílias até dezembro. Com isso, nesta quinta-feira, o Ministério da Cidadania aprovou a documentação das 804 mil famílias extras que devem entrar no programa a partir de setembro. Dessa forma, o número de domicílios beneficiados neste mês deve subir para mais de 21 milhões. Atualmente, o programa social abrange mais de 20 milhões de domicílios. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que pode recorrer ao estado de calamidade pública para manter o valor mínimo de R$ 600 no próximo ano, caso a guerra da Ucrânia se estenda. A autorização dada pela PEC das Bondades se estende apenas até o fim do ano e, por isso, tecnicamente, não há como prorrogar o estado de emergência sem a aprovação de uma nova PEC. Em sua live desta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro concordou com a proposta de prorrogação do auxílio emergencial para manter o valor do benefício em R$ 600. Para isso, Bolsonaro disse que aceita a proposta da equipe econômica para taxar os lucros e dividendos em 15%. A Petrobras anunciou uma nova redução no preço da gasolina. A partir de amanhã, o litro vendido para as distribuidoras vai ficar 25 centavos mais barato. A Petrobras informou que a partir desta sexta-feira, o preço da gasolina às distribuidoras vai passar de R$ 3,53 para R$ 3,28 por litro, uma redução de 25 centavos por litro ou 7,08%. Os preços dos demais combustíveis não foram alterados. A última mudança no preço da gasolina havia sido em 16 de agosto. Já o preço do litro do diesel vendido às refinarias segue em R$ 5,19 desde 12 de agosto. Uma pesquisa da Agência Nacional do Petróleo mostrou que os preços da gasolina, do diesel e do etanol voltaram a recuar nos postos de combustíveis na última semana. De acordo com o levantamento da ANP, o preço médio do litro da gasolina caiu de R$ 5,40 para R$ 5,25, uma diminuição de 2,8%. É o menor patamar desde a semana encerrada em 27 de fevereiro do ano passado. O valor máximo encontrado nos postos foi de R$ 7,00. Segundo a agência, esse foi o 9º recuo seguido no preço da gasolina. O prazo máximo para financiamento de imóveis do programa Casa Verde Amarela passou de 30 para 35 anos.
A mudança foi anunciada pela Caixa Econômica Federal e já está valendo para novos contratos. O novo prazo vai permitir uma redução de até 7,5% no valor da prestação do imóvel e também dá a opção ao comprador de adquirir um imóvel de valor maior. A medida foi aprovada pelo Senado em julho e sancionada pelo governo federal no mês passado. Outras mudanças relacionadas ao financiamento já haviam acontecido nos últimos meses. Em julho, o aumento dos limites de renda familiar bruta para comprar um imóvel pelo Casa Verde Amarela já havia sido aprovado pelo Conselho Curador do FGTS. O financiamento de imóveis de um dormitório também tinha sido liberado. Anteriormente, o programa só permitia o financiamento de imóveis novos com 2 ou mais quartos. Com as novas medidas em vigor, a Caixa Econômica Federal espera que o número de interessados em financiar a casa própria cresça 20% em relação ao ano passado. Só no primeiro semestre desse ano, foram contratados mais de 34 bilhões de reais em créditos para financiamentos do programa Casa Verde Amarela. Começou hoje a Semana do Pescado em todo o país. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a promessa dos donos de peixarias é de bons descontos para atrair os consumidores. Pelo menos uma vez por semana, a Fátima vai à peixaria. Costumo consumir peixe, pelo menos uma vez na semana, né? Ela ainda não sabia, mas a gente contou que vai ter a Semana do Pescado com preços mais em conta. Bom, né? O preço fica bom. Os consumidores vão encontrar também algumas novidades. É o caso aqui nessa peixaria que aposta nos peixes do mar. O proprietário dobrou o estoque e quer aumentar o leque de opções para além do filé de tilápia, um dos mais procurados por aqui. O porquinho é um peixe intermediário, assim, para quem não consome peixe do mar com muita frequência. A gente vai ofertar o porquinho, promoção de R$19,90 pacotão com 800 gramas, e a trilha, que é um peixe do mar também, que tem sabor de camarão. Ela é muito saborosa e, por viver perto desses cardumes e se alimentar, ela fica com esse gosto. Então você leva camarão a preço de sardinha. Cada peixaria vai definir a melhor estratégia para fisgar os clientes. A ideia é aumentar o consumo desse tipo de produto entre os brasileiros. Ganha o empresário. No caso do Fernando, a expectativa de aumento nas vendas é de 20% e ganha quem procura uma alimentação mais saudável. Após a divulgação dos dados sobre o crescimento da economia brasileira no segundo trimestre pelo IBGE, o dólar fechou em alta de 0,71%, sendo vendido a R$ 5,23 nesta quinta-feira, a maior cotação desde o dia 3 de agosto. E a Bolsa de Valores fechou em alta de 0,81%, com 110.405 pontos. As concessionárias venderam mais de 208 mil unidades de veículos leves e pesados em agosto. Foi o melhor resultado desde dezembro de 2020. Segundo dados do Registro Nacional de Veículos Automotores, o Renavan, foram 208.607 emplacamentos só no mês passado, entre carros de passeio, comerciais leves, ônibus e caminhões. Um crescimento de 14,6% em relação a julho. Já na comparação com agosto de 2021, a alta é de 20,7%. Mas no acumulado do ano, há queda de 8% comparando os 8 primeiros meses do ano passado. A média diária de vendas ficou em 9.070 unidades, o que representa um avanço significativo. A Anfávia espera que esse patamar ao menos se mantenha até o fim do ano, com picos em novembro e dezembro. Entre os fatores que deixam a indústria otimista estão a melhora no fornecimento de semicondutores e o lançamento de modelos de apelo popular. Com o fim de semana chegando, muitas pessoas associam a sentimentos de medo, tristeza e ansiedade. Sintomas que estão ligados a um transtorno cada vez mais presente na nossa sociedade, a síndrome do domingo. Quando chega o domingo, muita gente desanima. Triste, né? Logo tem a segundona. Eu sei que vai começar tudo de novo, ter que trabalho, faculdade, chefe no meu ouvido, meta, essa loucura. Ai, dá até uma coisa no coração de lembrar. Essas sensações podem ocorrer com qualquer pessoa e gerar a chamada síndrome do domingo.
É mais uma síndrome, né, que a gente acha diferente, se espanta, mas é real, acontece. E para ser determinado síndrome tem que ter sintomas que possam valer ser uma síndrome, que é uma ansiedade antecipatória. Você pode, inclusive, não ter um sábado muito bom, por já saber que vai chegar o domingo e ele logo vai passar. A síndrome é mais comum do que se imagina e pode gerar, inclusive, sintomas físicos. Pode ter insônia e atacar o intestino. A síndrome atinge principalmente pessoas que estão insatisfeitas com a profissão. E olha que não é pouca gente. Uma pesquisa recente mostra que 72% dos entrevistados estão infelizes com o trabalho que exercem. Você acha que você se encaixa nisso? Acho que sim. Acredito que sim, porque tem aquela ansiedade, aquele desconforto, né, da segundona. Acho que tem tudo a ver. Mas não para por aí. Segundo o especialista, para ter a síndrome, a pessoa não precisa necessariamente estar insatisfeita com a profissão, mas muito feliz com o que vive no fim de semana. Vamos dizer que você vive uma vida maravilhosa em família, com seus filhos, aquilo para você é muito bom. E você vai ter que começar a trabalhar segunda-feira. Às vezes o trabalho não é dos piores, às vezes você gosta do trabalho. E só que o momento de lazer com a família, aquele momento seu de final de semana, ele é muito mais gratificante. Aí fica mesmo difícil não se entristecer com o fim dos dias de lazer. Mas, segundo o especialista, é preciso focar no presente e ser grato. Você tem que programar a sua mente e entender que, primeiro, ainda bem que você está vivo. Começa por aí. Se a tua saúde estiver bem, poxa, agradeça isso. Tenta se agarrar às coisas boas da vida, contando o seu pensamento. Claro, aquelas coisas naturais, como alimentação, exercício físico, uma noite bem dormida, dormir de noite, não de madrugada, aquelas coisas que a gente está cansado de dizer, mas que quase ninguém consegue fazer. Então, tem que fazer essas coisas todas. Mas não só isso, é controlar a própria mente, controlar a ansiedade. Diferente de quem sofre com a síndrome, quem vive na fé ama essa data e aproveita com alegria cada segundo do domingo, como o pastor Jaime de Amorim, da Igreja Internacional da Graça de Deus. Primeiro domingo nós lembramos da ressurreição, né? Sempre é o primeiro dia da semana, porque é um costume lá fora, pessoal, mas não é o sábado, não, domingo que é o dia do Senhor. Nós falamos dia do Senhor. O dia que a igreja vem para renovar as forças, para buscar a força de Deus. Bem, a própria ciência diz que quando você dá alguma coisa a alguém, você sente algo bom dentro de você. Imagine quando você dá algo para Deus. O que é? Você está dando aquele dia, aquele momento, o seu louvor, a sua adoração, o seu momento, o seu coração está sendo entregue ao Senhor. Quem frequenta a igreja no domingo com essa fé, encara a semana de cabeça erguida, é isso? É isso que está faltando para muita gente. A pessoa tem que, eu costumo brincar assim, que é recarregar as baterias, né? É a recarga que, para os membros da igreja, transforma o domingo e faz dele o dia mais especial da semana. Aquele bate-papo na entrada da igreja, que ali não é lugar de fofoca não, né? É lugar de falar um pouco da palavra, de contar a experiência com Deus e tudo. Antes do culto e aquela conversa com os irmãos se torna uma família. E é claro, fora aquelas experiências com o Espírito Santo. E veja a seguir, TSE determina que eleitor que não deixar celular com mesário não poderá entrar na urna de votação. E veja também, a Agência Nuclear da ONU considera violada a integridade da maior usina da Europa, que fica na Ucrânia. O Tribunal Superior Eleitoral negou hoje o registro de candidatura de Roberto Jefferson à presidência da República. Direto de Brasília, as explicações de Jaqueline Fonseca. O Tribunal Superior Eleitoral considerou Roberto Jefferson inelegível. Ele não poderá concorrer às eleições deste ano porque foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em 2013. Na época, Roberto Jefferson recorreu ao Supremo Tribunal Federal para anular a condenação, mas o recurso foi negado e a condenação de 7 anos de reclusão foi mantida. Em 2015, ele foi beneficiado com um indulto presidencial que anulou os efeitos da condenação. Mas para o TSE, esse decreto não anula a inelegibilidade de Roberto Jefferson, que segue até 2023.
O pedido de impugnação da candidatura foi feito pelo MP eleitoral. O TSE, no entanto, aceitou o registro do PTB e do vice da chapa, Kelmon Silva Souza. Agora, o partido tem 10 dias para indicar um novo nome para concorrer à presidência da República. O PTB considerou a decisão ilegal, mas disse que não vai recorrer e publicou uma nota que ofende o judiciário, assinada por Roberto Jefferson. De Brasília, Jaqueline Fonseca. E a Polícia Federal encerrou as investigações de um inquérito aberto há 5 anos envolvendo o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, e o ex-senador Romero Jucá, do MDB de Roraima. Os dois foram acusados de receber 5 milhões de reais de propina da empreiteira Odebrecht. Mas no relatório entregue ao Supremo Tribunal Federal, a PF alegou que não teve tempo para analisar tantos documentos no último prazo de 2 meses, dado pelo ministro Edson Fachin. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou hoje a resolução com as regras sobre a proibição de uso de armas e celulares nos locais de votação. O eleitor terá que entregar o celular desligado ao mesário na sessão eleitoral. Quem se recusar não poderá votar. Os ministros do TSE aprovaram por unanimidade o texto da resolução. A Corte já havia concordado com um veto a esses equipamentos em sessões realizadas na semana passada. A decisão de hoje sistematiza as regras. Durante a leitura da resolução, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, afirmou que a Corte, no exercício de seu poder regulamentar de polícia, adotará todas as medidas necessárias para garantir o cumprimento das regras. Os ministros ainda aprovaram a possibilidade de novas resoluções e portarias, esta última de competência exclusiva do presidente, serem editadas em caráter de urgência, caso seja necessário para assegurar a validade do novo regramento. O Tribunal Superior Eleitoral implantou novas tecnologias para facilitar a vida do eleitor. Uma delas é o título digital. E mesmo aqueles que baixaram este documento em outras épocas precisam fazer uma atualização para não ter problemas na hora de votar. Nas eleições deste ano, ainda há urnas eletrônicas no modelo antigo, mas a maioria é do novo. As funcionalidades são as mesmas. Uma das novidades é a tradutora de Libras, que indica para o eleitor o cargo concorrido pelo candidato. Há ainda uma trava que faz com que o eleitor tenha tempo de ver a foto do candidato para só depois confirmar. Nas últimas eleições, houve muitos que confirmaram sem fazer a verificação. Só que para ter acesso ao movimento democrático, o eleitor tem de ter acesso a algumas informações, como, por exemplo, onde ele vai votar. Neste ano, devido a alguns fatores, como a reforma de algumas escolas, esses locais podem ter sido trocados. Portanto, atenção, eleitor, para que você tenha todo o acesso e não tenha dificuldade no dia da eleição, o TRE lançou uma campanha. Os outdoors espalhados pela cidade de Campo Grande, Dourados, Corumbá e Três Lagoas estimulam a usar o aplicativo e-Título. E todos são orientados a baixar ou, quanto àqueles que já têm, é necessário atualizar o aplicativo na Play Store ou Apple Store o mais rápido possível. O ideal é que faça isso até sexta-feira, antes da eleição, porque no sábado, dia 1º, não vai ser possível fazer essa atualização ou baixar o aplicativo. Nele há todas as informações necessárias para uma eleição tranquila. O eleitor, uma vez que ele baixou, e atualizou os dados, ele consegue acessar todos os serviços que estão disponíveis. Hoje há 1.996.510 eleitores em Mato Grosso do Sul. Em 2020, eram 1.932.293. Só em Campo Grande, são 639.800 eleitores contra 612.400 nas últimas eleições. Para quem não conseguir baixar o app, há outras opções para verificar se houve mudança no local de votação e ter acesso aos demais serviços eleitorais. Além do aplicativo, no site dos TREs e do TSE, tem a possibilidade dele consultar o local de votação dele, os cartórios eleitorais, tem os telefones, que estão disponíveis na internet também, que ele pode ligar se tiver dúvida em relação ao local de votação. E, normalmente, nos locais de votação, tem os auxiliares
do juiz eleitoral, que são as pessoas que são autorizadas, né, pelo juiz a prestar o apoio ao eleitor. Vale lembrar que se no seu e-título aparece sua foto, você pode votar só com ele. Se não, é necessário um documento oficial com foto. A Agência Nuclear da ONU finalmente chegou hoje à usina de Zaporizhia. A missão de inspeção da Agência Internacional de Energia Atômica busca evitar um acidente nuclear. A visita foi atrasada por várias horas por causa dos bombardeios nas proximidades da maior usina da Europa. Depois de meses de atrasos e ameaças, finalmente o comboio da ONU chegou a Zaporizhia e vai ter muito trabalho pela frente. Avaliar a integridade física das instalações, fazer um rastreamento do material nuclear e conversar com os funcionários ucranianos que operam a usina. A cidade onde fica a usina foi intensamente bombardeada hoje. Por conta do fogo cruzado, um dos 2 reatores ainda em funcionamento foi temporariamente desligado. É a segunda vez em 10 dias que isso acontece. Grossi disse que a integridade física da usina nuclear ucraniana de Zaporizhia foi violada. Eu me preocupo e continuarei preocupado com a planta até que tenhamos uma situação mais estável, mais previsível. É óbvio que a usina e a integridade física da usina foram violadas várias vezes por acaso, por deliberação. A Cruz Vermelha disse que é hora de parar de brincar com o fogo e alertou. Quando locais perigosos se tornam campo de batalha, as consequências para milhões de pessoas e para o meio ambiente podem ser catastróficas e durar muitos anos. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, prestou homenagens nesta quinta-feira a Mikhail Gorbachev, o último líder da União Soviética que morreu na terça-feira. O funeral está previsto para o sábado. Em silêncio, Putin permaneceu diante do caixão do ex-dirigente soviético. O Kremlin informou que o presidente russo não vai comparecer ao funeral no sábado de Gorbachev devido a uma incompatibilidade de agendas. O porta-voz do presidente afirmou que o evento principal vai acontecer no sábado com elementos de um funeral nacional, como, por exemplo, uma guarda de honra em uma cerimônia que vai contar com a ajuda do Estado. O último dirigente da União Soviética morreu na terça depois de lutar contra uma longa e grave doença. Gorbachev permaneceu no poder entre 1985 e 1991. A União Soviética chegou ao fim durante a liderança, enquanto ele tentava salvar o país com reformas democráticas e econômicas. Mortes misteriosas voltaram a rondar magnatas russos e empresários de alto escalão. Segundo a imprensa russa, o presidente da principal petrolífera da Rússia, Ravil Maganov, morreu ao despencar da janela de um hospital em Moscou. Desde o início da invasão da Rússia à Ucrânia, no dia 24 de fevereiro, ao menos 7 casos similares já foram registrados. Na maioria das mortes, os oligarcas tinham algum tipo de desavença com o governo russo. Uma outra coincidência é que a causa das mortes divulgadas foi por suicídio. No caso de Maganov, as suspeitas recaem sobre o fato de que, no início da guerra na Ucrânia, sua empresa emitiu uma nota de condolência às vítimas de bombardeios e pediu o fim mais rápido possível da guerra. Oficialmente, a empresa confirmou sua morte, mas afirma que ela ocorreu por conta de uma doença severa. Já os meios de comunicação estatais do país, como a agência de notícias TASS, a causa da morte, como nos outros casos em que os oligarcas russos morreram, foi suicídio. Maganov trabalhava na Lukoil desde 1993, logo após o início da empresa, e supervisionou seu refino, produção e exploração, tornando-se presidente em 2020. A Rússia, a China e outros 11 países começaram hoje uma série de exercícios militares no extremo oriente russo, no momento em que Moscou busca passar uma imagem de normalidade e passar também uma mensagem aos Estados Unidos, que tentam ampliar sua presença no Pacífico. Apesar da guerra na Ucrânia, o Vostok, nome que foi dado a esses exercícios, deve reunir, de acordo com o Ministério da Defesa russo, 50 mil militares e cerca de 5 mil itens de armamentos e veículos de transporte e ataque, incluindo aeronaves, navios de combate e embarcações de apoio. Além da Rússia e China, foram confirmadas as participações de Azerbaijão, Argélia, Bielorrússia, Índia, Cazaquistão, Quirguistão, Laos, Nicarágua, Síria e Tajiquistão.
As manobras serão realizadas em 13 campos de operação, incluindo zonas costeiras do Mar do Japão e do Mar de Okhotsk. Pela primeira vez, a China confirmou que enviará representantes das forças terrestres, aéreas e navais. Para o Ministério da Defesa, Vostok 2022 tem como objetivo fortalecer as capacidades de ação, incluindo de forma combinada, para repelir atos de agressão na direção oriental e na zona marítima do Extremo Oriente. Já segundo um relatório da agência TASS, o objetivo é manter a paz, proteger interesses e garantir a segurança militar na região. Mesmo em meio à guerra, que consome grande parte dos recursos militares russos, a decisão do país de manter as manobras, realizadas a cada 4 anos, é vista como uma tentativa de uma certa ideia de normalidade, tanto para o público interno como para seus aliados e parceiros, como a China. Por outro lado, as manobras ocorrem no momento em que os Estados Unidos querem ampliar sua presença na Ásia e Pacífico, um tema que também é caro aos chineses, já que sinais de apoio a Taiwan, uma ilha autônoma, mas considerada uma província rebelde pela China, enfureceram as autoridades chinesas e também preocupa a Rússia, já que a visita da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, à ilha, teve como resposta a maior série de exercícios militares chineses na região em anos e foi chamada de provocação pelos russos. Tanto que o exército da ilha anunciou que, em agosto, detectou um recorde de incursões de aviões chineses em sua zona de defesa aérea e que soldados taiwaneses derrubaram nesta quinta-feira um drone civil não identificado que sobrevoava uma área restrita em uma pequena ilha próxima da China. Essa foi a primeira vez que as tropas taiwanesas derrubaram um drone e acontece em um momento de grande tensão com Pequim após a visita de Nancy Pelosi. E veja a seguir, Ministério da Justiça proíbe empresas de venderem cigarros eletrônicos. E ainda, estudo mostrou que as baleias jubartes dispensam a tecnologia da internet para se comunicar entre os mares. O governo federal determinou que empresas deixem de vender cigarros eletrônicos que são ilegais. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial da União. O Ministério da Justiça determinou que 33 empresas suspendam a venda de cigarros eletrônicos, sob pena de pagarem multa diária de R$ 5.000. Segundo a pasta, o produto é comercializado livremente por diferentes tipos de empreendimentos, como lojas, tabacarias e páginas na internet, apesar de serem ilegais. A comercialização de cigarros eletrônicos é proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária no Brasil desde 2009. O Ministério da Justiça afirmou que vem atuando preventivamente no combate à venda e ao uso do aparelho. Mas o aumento do uso fez a situação se tornar grave e, por isso, a pasta decidiu autuar as empresas. Os cigarros eletrônicos podem ser apelidados de vaporizadores, que também são drogas com nicotina e geram dependência. Além disso, causam no usuário o aumento dos batimentos cardíacos, efeitos cardiovasculares e pulmonares. Começaram hoje as renegociações de dívidas do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Os acordos poderão ser feitos até o dia 31 de dezembro, com descontos de até 99%. O governo federal autorizou as negociações com abatimento das dívidas dos estudantes do programa. As regras das renegociações foram publicadas no Diário Oficial da União no dia 22 de julho. Para os contratos que, em 31 de dezembro de 2021, estavam com pagamentos atrasados havia mais de 90 dias, é concedido desconto de 100% dos encargos pelo atraso e de 12% sobre o valor principal para o pagamento à vista. Para quem precisa parcelar o saldo, a opção é dividir o total em 150 parcelas mensais, com desconto de 100% dos encargos por atraso, mantidas as demais condições contratadas. Para os estudantes com débitos vencidos e não pagos há mais de 5 anos, que sejam veiculados ao Cadastro Único ou que tenham sido beneficiários do auxílio emergencial em 2021, os descontos podem chegar a 92% do saldo da dívida. É possível ainda parcelar o valor e pagar em 15 prestações mensais, corrigidas pela taxa básica de juros média.
Além do Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal também está autorizada a fazer as renegociações. Faltam 80 dias para a Copa do Mundo e chegou a hora do Boletim Esquenta Qatar 2022. Hoje, Leonardo Félix fala da seleção dos Estados Unidos, que é liderada em campo por um atacante que faz sucesso no futebol europeu. Olá pessoal, este é o Esquenta Qatar 2022 e vamos para mais informações e curiosidades da Copa do Mundo. Aqui na nossa programação, vamos falar de uma das seleções classificadas para o Mundial, os Estados Unidos. Fora da Copa de 2018, os norte-americanos voltam à competição, liderados dentro de campo por um atacante que vem ganhando cada vez mais destaque na Europa, Christian Pulisic, do Chelsea. E em 2021, o time do Tio Sam foi campeão da Copa Ouro da CONCACAF. Mas os Estados Unidos não tiveram vida fácil nas eliminatórias. Eles ficaram com a última das 3 vagas diretas, superando a Costa Rica somente no saldo de gols. E os costarriquenhos tiveram que jogar a repescagem mundial. Os Estados Unidos estão no grupo B, ao lado da Inglaterra, Irã e País de Gales. É isso aí, faltam 80 dias para a Copa do Mundo Qatar 2022. E as crianças poderão voltar a entrar em campo com os jogadores de futebol antes do início das partidas em todo o Brasil. A prática estava suspensa desde o início da pandemia. A partir de agora, 22 torcedores mirins serão liberados para acompanhar os jogadores até o gramado. Segundo a CBF, a decisão busca retomar uma tradição no país que marcou gerações e ajudou a florescer a paixão pelo futebol em tantos jovens. Mas para que a volta da criançada seja realizada com segurança, os clubes precisarão cumprir algumas regras. Cada criança deve ter pelo menos 5 anos de idade completos e terá que utilizar uma máscara de proteção facial. Além disso, cada jogador poderá levar no máximo 2 crianças. Por conta da alta demanda, o clube mandante terá que fazer uma relação das crianças escolhidas para entrar no gramado. Elas também deverão ser credenciadas para facilitar a organização. Seja entrando de mãos dadas ou mesmo no colo dos jogadores, os mascotes mirins faziam parte do show, uma tradição da história do futebol brasileiro. Mas desde 2020 estavam impedidos por medidas de proteção contra a pandemia de Covid. O Museu do Ipiranga vai reabrir as portas na próxima quarta-feira, dia 7 de setembro, em homenagem aos 200 anos da independência do Brasil. O local ficou fechado por quase 10 anos e volta para abrir as portas depois de passar por uma reforma. A repórter Maria Clara Leite foi ao museu e conta pra gente os detalhes. Eu falo aqui da frente do edifício monumento do Museu do Ipiranga, um museu que ficou fechado desde 2013, passou por uma reforma e restauração que durou aí 3 anos, com um custo total de 211 milhões de reais e fez dele agora o mais completo e mais moderno museu da América Latina. Agora com o dobro do seu tamanho, é isso mesmo. A grande novidade está bem aqui embaixo dos nossos pés, ali na frente do Jardim Francês, nós temos as novas instalações, bilheteria, café, loja, auditório, espaços de atendimento educativo, sala de exposições temporárias que vai receber aí os acervos de outras instituições, inclusive internacionais, e contando com ela, ao todo são 12 exposições hoje no museu. A reabertura oficial vai acontecer no dia 7 de setembro, que faz parte aí das comemorações do bicentenário da independência do Brasil. No dia 8, o museu estará aberto ao público. Serão 2 meses de entrada gratuita, mas para isso é preciso fazer o agendamento no site museudoipiranga.org.br. Hoje, o museu foi reaberto apenas para a imprensa. Nós fizemos belíssimas imagens aqui para montar uma reportagem especial que vai ao ar amanhã no Hit Notícias. E a tripulação de uma expedição submarina conseguiu capturar imagens inéditas em 8K do Titanic. O novo registro visual em alta definição mostra de maneira surpreendente cores e detalhes submersos desde 1912, ano do naufrágio do lendário navio.
A expectativa é de que o registro ajude a determinar o nível de desgaste da embarcação com mais precisão, à medida que futuras expedições capturem novas imagens, que podem ser comparadas ano após ano. Com a ajuda dos cientistas, o vídeo também ajudará na identificação de espécies marinhas que são observadas no Titanic e ao redor do naufrágio. Na prática, os arqueólogos poderão documentar destroços e detritos com mais detalhes. A OceanGate, responsável pela expedição submarina que capturou as novas imagens em altíssima definição, declarou que planeja um novo embarque para maio do ano que vem. Um estudo mostrou que as baleias jubartes dispensam a tecnologia da internet para se comunicar entre os oceanos. Cientistas escoceses realizaram a descoberta após analisar que grande parte das baleias australianas conseguem transmitir sua cantoria para outras baleias na Polinésia Francesa, que na ocasião cantavam as baleias do Equador. Algumas informações ainda indicam que as baleias do Oceano Atlântico captam canções de baleias do Oceano Pacífico Oriental. Segundo especialistas, metade da população mundial das baleias está nesse momento interligada pelo canto. A espécie do animal passa o inverno nos mesmos locais para a reprodução. Os machos cantam no fundo do oceano, que podem durar até 30 minutos, e de ano para ano o canto evolui para uma nova melodia. Conforme mostrou a descoberta até agora, o barulho emitido pelas baleias acaba sendo uma espécie de linguagem para elas, com combinação de sons. Os machos da espécie são os que mais mudam a forma de cantar e sempre mudam o barulho que estão fazendo, adicionando uma nova frase ou removendo um tópico. Assim, outros machos podem copiá-lo. Essas mudanças fazem com que o canto da população evolua e mude de uma localidade para outra. Todas essas descobertas só foram possíveis graças à colaboração de cientistas e biólogos do mundo todo, que começaram a analisar o canto e o comportamento das baleias de suas localidades, com microfones subaquáticos ancorados que podiam ouvir as baleias que passavam. Após a análise do material, foi descoberto que nos anos de 2016 e 2017, duas populações de baleias diferentes cantavam músicas diferentes. E em 2018, as baleias no Equador estavam colocando temas de baleias de outros oceanos em suas canções. Também foi descoberto que o canto do animal segue um padrão. Por exemplo, as baleias jubarte nas costas do Brasil e da África do Sul estão captando temas previamente registrados na costa de mares da América do Sul. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta quinta-feira. Um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.